Nesse misterioso país, cada época tem seus monstros e assombrações, mas o medo é imortal. Medo Imortal é um podcast sobre contos clássicos da literatura brasileira de terror. Os Olhos que Comiam Carne, de Humberto de Campos, 1932. Na manhã seguinte, a do aparecimento, nas livrarias, do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada, inteira, ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernandes esperava, inutilmente, que o sol lhe penetrasse no quarto. Estendido de costas, na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela, que deixara entreaberto na véspera para a visita da claridade matutina, ele sentia que a noite se ia prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando. Havia barulho de carroças no calçamento áspero. Automóveis buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era noite, ainda. Atentou melhor e notou um movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura, varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Ergueu, então, o braço e apertou o botão da lâmpada. Mas a escuridão continuou. Evidentemente, o dia não lhe começava bem. Comprimiu o botão da campainha e esperou. Ao fim de alguns instantes, batem docemente à porta. Entra, Roberto. O criado empurrou a porta e entrou. Essa lâmpada está queimada, Roberto? Indagou o escritor ao escutar os passos do empregado no aposento. Não, senhor. Está até acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está, sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto! Gritou o homem de letras, com terror estampado na fisionomia. Está, sim, senhor. E o sol está até no meio do quarto. Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos e quedou-se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Estava cego. Acabava de realizar-se o que há muito prognosticavam os médicos. A notícia daquele infortúnio, em breve, se espalhava pela cidade, impressionando e comovendo a quem a recebia. A morte dos olhos daquele homem de 40 anos, cuja mocidade tinha sido consumida na intimidade de um gabinete de trabalho e cujos primeiros cabelos brancos haviam nascido à claridade das lâmpadas, diante das quais passara 8.000 noites estudando, enchia de pena os mais indiferentes à vida do pensamento. Era uma força criadora que desaparecia. Era uma grande máquina que parava. Era um facho que se extinguia no meio da noite, deixando desorientados na escuridão aqueles que o haviam tomado por guia. E foi quando, de súbito, e como que providencialmente, surgiu na imprensa a informação de que o professor Platin, de Berlim, havia descoberto o processo de restituir a vista aos cegos, uma vez que a pupila se conservasse íntegra e se tratasse apenas de destruição ou defeito do nervo óptico. E, com essa informação, a de que o eminente oculista passaria em breve pelo Rio de Janeiro, a fim de realizar uma operação desse gênero em um opulento estancieiro argentino que se achava cego havia 6 anos e não ter diversara em trocar a metade da sua fortuna pela antiga luz dos seus olhos. A cegueira de Paulo Fernando, com as suas causas e sintomas, enquadrava-se rigorosamente no processo do professor alemão, dera-se pelo seccionamento do nervo óptico. E era pelo restabelecimento deste, por meio de ligaduras artificiais, como a composição metálica de sua invenção, que os sábios de Berlim realizavam seu milagre cirúrgico. Esforços foram empregados, assim, para que Plath desembarcasse no Rio de Janeiro por ocasião de sua viagem a Buenos Aires. 3 meses depois, efetuava-se de fato esse desembarque. Para não perder tempo, achava-se Paulo Fernando, desde a véspera, no grande hospital das clínicas. Encontrava-se já na sala de operações, quando o famoso cirurgião entrou, rodeado de colegas brasileiros e de 2 auxiliares alemães que o acompanhavam na viagem, e apertou-lhe vivamente a mão. Paulo Fernando não apresentava, na fisionomia, o menor sinal de emoção. O rosto escanhoado, o cabelo grisalho e ondulado posto para trás, e os olhos abertos, olhando sem ver. Olhos castanhos, ligeiramente saídos, pelo hábito de vir beber a sabedoria aqui fora, e com laivos escuros de sangue,
como reminiscência das noites de vigília. Vestia pijama de tricoline branca de gola caída. As mãos de dedos magros e curtos seguravam as duas bordas da cadeira, como se estivesse à beira de um abismo e temesse tombar na voragem. Olhos abertos, piscando, Paulo Fernando ouvia em torno, ordens em alemão, chinir de ferros dentro de uma lata, jorro d'água e passos pesados ou ligeiros de desconhecidos. Esses rumores eram, no seu espírito, causa de novas reflexões. Só agora, depois de cego, verificara a sensibilidade da audição e as suas relações com a alma através do cérebro. Os passos de um estranho são inteiramente diversos daqueles de uma pessoa a quem se conhece. Cada criatura humana pisa de um modo. Seria capaz de identificar, agora, pelo passo, todos os seus amigos, como se tivesse vista e lhe pusessem diante dos olhos o retrato de cada um deles. Imaginava como seria curioso organizar para os cegos um álbum auditivo, como de datiloscopia, quando um dos médicos lhe tocou no ombro, dizendo-lhe amavelmente: "Está tudo pronto. Vamos para a mesa. Dentro de 8 dias estará bom." O escritor sorriu, cético. Lido nos filósofos, esperava indiferente, a cura ou a permanência na treva, não descobrindo nenhuma originalidade no seu castigo e nenhum mérito na sua resignação. Compreendia a inocuidade da esperança e a inutilidade da queixa. Levantou-se, assim, tateando, e, pela mão do médico, subiu na mesa de ferro branco, deitou-se ao longo, deixou que lhe pusessem a máscara para o cloroforme, sentiu que ia ficando leve, aéreo, imponderável. E nada mais soube, nem viu. O processo Platin era constituído por uma aplicação da lei de Röntgen, de que resultou o raio-x, que punha em contato, por meio de delicadíssimos fios de hêmera, liga metálica recentemente descoberta, o nervo seccionado. Completavam uma espécie de parafina adaptada ao globo ocular, a qual, posta em contato direto com a luz, restabelecia integralmente a função desse órgão. Cientificamente era mais um mistério do que um fato. A verdade era que as publicações europeias faziam, levianamente ou não, referências constantes às curas miraculosas realizadas pelo cirurgião de Berlim, e que seu nome, em breve, corria o mundo como de um dos grandes benfeitores da humanidade. Meia hora depois, as portas da sala de cirurgia do grande hospital de clínicas se reabriram e Paulo Fernando, ainda inerte, voltava em uma carreta de rodas silenciosas ao seu quarto de pensionista. As mãos brancas, postas ao longo do corpo, eram como as de um morto. O rosto e a cabeça, envoltos em gaze, deixavam à mostra apenas o nariz afilado e a boca entreaberta. Não tinha decorrido outra hora e já o professor Platin se achava de novo a bordo, deixando a recomendação de que não fosse retirada a venda, que pusera no enfermo, antes de 2 semanas. 12 dias depois, passava ele, de novo, pelo Rio, de regresso para a Europa. Visitou novamente o operado e deu novas ordens aos enfermeiros. Paulo Fernando sentia-se bem, recebia visitas, palestrava com os amigos. Mas o resultado da operação só se seria verificado 3 dias mais tarde, quando se retirasse a gaze. O santo estava tão seguro de seu prestígio que ia embora sem esperar pela verificação do milagre. Chega, porém, o dia ansiosamente aguardado pelos médicos, mais do que pelo doente. O hospital encheu-se de especialistas, mas a direção só permitiu, na sala em que se ia cortar a gaze, a presença dos assistentes do enfermo. Os outros ficaram fora, no salão, para ver o doente depois da cura. Pelo braço de 2 assistentes, Paulo Fernando atravessou o salão. Daqui e dali, vinham-lhe parabéns antecipados, apertos de mão vigorosos que ele agradecia com um sorriso sem endereço. Até que a porta se fechou e o doente, sentado em uma cadeira, escutou o estalido da tesoura cortando a gaze que lhe envolvia o rosto. 2, 3 voltas são desfeitas. A emoção é funda e o silêncio completo como de um túmulo. O último pedaço de gaze rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. "Abra os olhos", diz o doutor. O operado, olhos abertos, olha em torno. Olha e, em silêncio, muito pálido, vai se pondo de pé. A pupila entra em contato com a luz e ele enxerga, distingue, vê. Mas é espantoso o que vê. Vê, em redor, criaturas humanas. Mas essas criaturas não têm vestimentas, não têm carne. São esqueletos apenas. São ossos que se movem, tíbias que andam, caveiras que abrem e fecham as mandíbulas.
seus olhos comem a carne dos vivos. A sua retina, como os raios-x, atravessa o corpo humano e só se detém na ossatura dos que a cercam e diante das coisas inanimadas. O médico, à sua frente, é um esqueleto que tem uma tesoura na mão. Outros esqueletos andam, giram, afastam-se, aproximam-se, como um bailado macabro. De pé, os olhos escancarados, a boca aberta e muda, os braços levantados numa atitude de pavor e de pasmo, Paulo Fernando corre na direção da porta, que adivinha mais do que vê e abre-a. E o que enxerga, na multidão de médicos e de amigos que o aguardam lá fora, é um turbilhão de espectros, de esqueletos que marcham e agitam os dentes, como se tivessem aberto um ossuário cujos mortos quisessem sair. Solta um grito e recua. Recua lento, de costas, o espanto estampado na face. Os esqueletos marcham para ele, tentando segurá-lo. Afastem-se, afastem-se! Intima num urro que faz estremecer a sala toda. E, metendo as unhas no rosto, afunda nas órbitas e arranca no movimento de desespero os 2 glóbulos ensanguentados e tomba escabujando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam carne e que, devorando macabramente a carne aos vivos, transformavam a vida humana em torno em um sinistro baile de esqueletos. Você está ouvindo Medo Imortal, literatura brasileira clássica de terror. Agora, uma conversa sobre o conto. Então, olá, vocês acabaram de ouvir o conto que eu gosto muito, eu acho muito interessante, e o nome já acho uma maravilha, que é Os Olhos que Comiam Carne, de 1932, do Humberto de Campos, né, de um livro que ele lançou chamado O Monstro e Outros Contos. É um conto que a gente pode falar que tem um toque ali de ficção científica, e por isso eu gostaria muito de poder comentá-lo com uma especialista na ficção científica e na ficção científica brasileira, especialmente. A Rafaela Machado acabou de voltar de Portugal, onde ela foi fazer um estágio de sanduíche para estudar a ficção científica nacional. Então eu tenho todo o prazer aqui de estar na presença dela e para a gente discutir esse conto. Obrigada pelo convite. Esse conto, para mim, foi também uma grande surpresa. E uma surpresa positiva, né? Eu não conhecia o autor, enfim, mas foi uma surpresa muito positiva. E assim que eu bati o olho, assim que eu terminei de ler, eu falei, nossa, tem muito a ver com vários outros contos. Que e pra massa, mim isso foi que massa. muito incrível. E não só contos, mas com alguns temas, assim, né? Que perpassam muito a ficção científica. E o elemento ali pra mim, que foi o mais incrível, é justamente a questão do horror ser a ficção científica. O elemento científico é que traz o horror, né? Então, pra mim, ele já é uma surpresa também. Se a gente for parar pra pensar, normalmente, na ficção científica, de uma maneira geral, a figura do médico, né? Ou a figura de um pesquisador, um aventureiro, ou algo do tipo, é o que traz o elemento científico, mas que, normalmente, ele meio que coloca as pessoas no pé no chão, né? E aqui é o contrário. Então, eu achei isso muito genial. Que a gente vê do ponto de vista, não do cientista louco, sim, exatamente, mas do cobaia do cientista louco, podemos dizer assim, né? Que daí a ciência é o insight do negócio ali. Achei isso ótimo. E é um conto de 1932 que lembra muito um clássico da ficção científica, trash e tal, que o Roger Corman fez um filme em 63 chamado O Homem dos Olhos Raio-X, né? Parece que o brasileiro antecipou isso em 3 décadas, assim, eu acho bem interessante, né? Que é uma coisa inovadora, porque transplantes de córnea, transplantes óticos, assim, é uma coisa muito recente. O cara estava especulando muito à frente do seu tempo e ainda com um elemento de lâminas de raio-x e tal, né? Que coisa inusitada, né? Sim, é muito inusitado. Um brasileiro fazendo algo assim. E é engraçado que eu não acabei não assistindo o filme, mas eu lembrei também de uma cena do conto do Machado de Assis, do Capitão Mendonça, de quando ele tira os olhos da Augusta, assim, e dá na mão do colega ali. Eu fico, gente, essa é igual, uma vibe meio Édipo, arrancando os próprios olhos, assim. Sim. A cena perfeita. E eu lembro de você comentar comigo sobre esse conto pelas redes sociais, que você usa isso nos seus alunos. Você é professora, né? E como é que é a reação do pessoal com contos de ficção científica, com contos fantásticos? Assim, é engraçado porque como o Machado, ele tem esse conto que é um conto que não é muito, né, divulgado, muito conhecido, enfim. Exato.
E esse conto eu adoro muito, porque ele é meio que uma transição ali do romantismo pro realismo, porque o conto, se eu não me engano, é de 1870. E ele só vai pro realismo ali em 1890 ainda, né? Então ele ainda tá ali no romantismo. E é um conto que ele critica muito o romantismo. Então tem toda a vibe do científico ali, da Mary Shelley, ele criando ali uma personagem, criando uma mulher fruto da ciência, né? E trabalhar isso com os estudantes é meio que pra eles uma grande surpresa dele. Como assim Machado de Assis não é só Capitu, que traiu Bentinho, que não sei o quê? Então é uma surpresa. E eu adoro começar por isso, porque daí também já não tem aquela coisa, porque a linguagem do Machado de Assis, porque... fácil. Gente, olha aqui como dá pra entender. Claro. Olha como é legal, olha como a gente tem um monte de coisa incrível. Pronomes aqui, porque, né? Exatamente, até né, no texto ali também tava falando da ideia da gente fugir um pouco dessa coisa de, porque a identidade nacional, porque não sei o quê. Se a gente ficar nas aulas só atrás da identidade nacional, vai ser um saco. Vai ser insuportável. Então, esse que foge um pouquinho é incrível, porque daí tu consegue ganhar os estudantes e eu também fico feliz, porque é o que eu gosto, né? Então, o negócio flui muito mais fácil, assim, é muito incrível, assim. Eu trabalho outros também. Acho que o que eu trabalhei recentemente de ficção científica foi esse mesmo, que eu consegui mais, assim, que inclusive tem muito mais a ver com a questão do horror também. Justamente isso de arrancar olho, e tem toda a descrição de que sobe as escadas, um local meio escuro e não sei o quê. Assim, muito, muito vibe Frankenstein, assim, muito, muito. E dá muito pra trabalhar também, né? A parte do romantismo, o gótico e tudo mais, que aqui também foi isso que me pegou demais, assim, isso foi muito incrível. A gente vai ter novos leitorzinhos apresentados ao Humberto Campos, então, futuramente? Acho que sim, com certeza. E esse mesmo, esse conto, que obviamente eu fui ler os outros também, porque também me pegou muito. Eu sou muito fascinada por essa figura do médico, cientista, e toda a parte de descrição científica ali, como uma coisa muito está dada, é isso, né? E bem como tu falou antes, que nem tinha transplante naquela época. Então demorar anos ainda. Ele inventa ali uma explicação científica, mas aquilo ali é muito incrível. Porque também dá margem para essa abertura do imaginário do futuro, né? E isso é uma das coisas que eu também pesquiso na minha tese. Esse imaginário de futuro. O que a gente pensa para daqui a algum tempo, né? Na ficção também pode se tornar uma realidade em algum momento. E, de fato, aconteceu. Isso que você está falando, que você pesquisa... Você acabou de voltar de Portugal, né? Você estava pesquisando. Como é que está a sua tese? Quais são os elementos que você está estudando sobre a ficção científica nacional? Então, eu tenho algumas coisas, na verdade, né? Porque a minha tese, o foco é o trabalho com gênero, principalmente na ficção científica. Então, mulheres, personagens femininas, enfim. E como isso colabora para a discussão em sala de aula. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? As discussões de imaginar um futuro mais justo ou debater esse presente a partir da ficção científica. E em Portugal, a minha pesquisa foi em afrofuturismo. Afrofuturismo. E que parece uma coisa bastante irônica, né? Tu ir pra Europa pra pesquisar afrofuturismo, mas sim... Colonizaram, né? Exatamente. Muitos países... É justamente essa questão, né? De imaginar esse futuro, de pensar o que é possível e de como seria mais justo e de como seria, enfim, de outras formas de viver a partir do que nós temos, né? E... Questão de gênero, a Rainha do Gnoto é uma das funções de pesquisa. A Rainha do Gnoto, apesar de eu amar, de estar muito no meu coração, ela fica um pouquinho mais no canto, assim, porque eu tô atualmente, já trabalhei vários outros, não só brasileiros, mas atualmente eu tô pesquisando um pouco mais com escritoras contemporâneas, né? Aline Wallach, por exemplo. Você pode dar algumas dicas pra gente, então, de algumas escritoras contemporâneas? Tem a Aline Wallach, tem uma coletânea afrofuturista que eu amo, que é o Raízes do Amanhã, que tem vários, não só mulheres, né, mas enfim, o Alderson Souza, que é incrível também, que tem vários textos, porque o meu foco, como ele é não só escritoras, os personagens, né, de uma maneira geral, as personagens, então meio que encaixa com várias pessoas, né, a Aline Wallach é uma, a Lady Sibila. E vai ser publicada pela Aleph agora. Sim, exatamente.
Agora eu vou me perder nos nomes, né? Não vou lembrar tudo, mas eu tenho uma lista que eu posso passar depois. Mas eu sei que aconteceu uma coincidência agora interessante, que você organizava um clube de leitura na UFSC, que você faz parte de um grupo de Sim. estudo chamado Contínuo, né? E Corpos Secos foi um dos livros que vocês analisaram. Sim. E vai ser agora usado no vestibular da UFSC, né? Isso é bacana, né? Dando Não, essa isso é incrível. abertura, né? E vai muito ao encontro de tudo que eu defendo, né? Porque é justamente usar o imaginário, usar a fabulação para discutir a atualidade. E Corpos Secos é muito isso, né? E claro que tem um viés ali de que ganhou o prêmio Jabuti, né? aquela coisa toda. Então a gente sabe que apesar da ficção científica ser uma coisa meio lado B, no vestibular não é tão lado B assim, né? A gente sabe como é que funciona. Mas esse livro, ele tem um viés político muito forte. E poder trabalhar isso em sala de aula, abertamente, porque um vestibular solicitou, Nossa, é uma coisa sim. incrível, né? Então, além das milhões de referências que tem no Corpos Secos, o papel ali das personagens femininas é muito forte. Tem muitas questões importantes ali. Tem questões LGBT, tem questões de montar personagens a partir de traumas. Então, tudo isso é muito complexo e dá para trabalhar muita coisa, assim. Que muito maravilha, incrível. a UFSC abrir esse, né? Colocar como leitura obrigatória, isso vai fazer muitos leitores reconhecerem isso, né? Sim, E esse é o poder da ficção científica, né? Essa Exatamente. metáfora, né? Completamente. Você pode ajustar isso para vários momentos da vida, né? Na América Latina se usa muito isso. Eu já estava falando isso com o Daniel Serravalle aqui sobre o horror e tal, o horror das mulheres da América Latina que andam escrevendo e tal. Muitas metáforas sobre os governos autoritários que a gente tem e tal. Isso é um elemento em comum com a ficção científica também, né? Sim, e eu acho que é justamente esse o ponto, né? Da gente pensar que as narrativas, a imaginação, essa abertura faz com que a gente pense na arte como algo que tem um poder, como é que eu posso dizer? Um poder até mais de ação do que qualquer coisa, né? Eu falo bastante de uma professora da UFAL, que é a Ildine Cavalcanti, e ela fala muito do poder utópico das distopias, o que parece bizarro, né? Mas interessante. é muito isso. Que a gente lê as distopias, ficção científica de uma maneira geral, mas principalmente as distopias, pensando naquilo ali como eu tenho essa leitura e como eu resistiria a isso, né? Então tem sempre Sentido uma de utopia alerta. latente, assim. O leitor tem essa latência utópica quando a gente está lendo a distopia. Então é muito isso o papel da ficção científica, né? Porque a gente fala muito na ficção científica do senso de maravilhamento, né? Sim. Quando tudo ocorre bem e tal, mas também tem esse senso de alerta, né? Esse senso de um papel muito amplo que a ficção científica pode oferecer, né? Sim, porque desde o afrofuturismo, que é uma coisa mais positiva, né? De tu pensar um mundo diferenciado, esse mundo mais justo, que as pessoas negras tenham um protagonismo, até a gente pensar, sei lá, um conto da Aya, que é uma distopia tensa demais, mas ao mesmo tempo, quando a gente lê aquilo ali, a gente tem um certo afastamento, apesar de tudo aquilo ali serem coisas que já aconteceram, né? A Margareta Tudo Ela faz questão fala de falar isso. isso, né? Mas esse afastamento faz com que a gente consiga pensar em algum tipo de ação, né? Seja uma ação mais de narrativa mesmo, seja uma ação física, né? De como que eu farei para isso não acontecer de alguma maneira. Então, por isso que esse é o potencial utópico ali, né? Então, isso eu acho muito incrível. Isso é o que me mais deixa maravilhada com a ficção científica. E te deixa tão motivada que você está aí fazendo seu doutorado, você está dando aulas e você ainda faz um clube de leitura hoje na UFSC, né? Sim. Junto ali com a livraria Livros e Livros e com a editora Aleph, né? Pode falar um pouco de como é que é? Isso é aberto para todo mundo? Está todo mundo convidado? Sim, isso é aberto à comunidade, é um clube gratuito, né? A gente já tinha começado o clube de leitura anteriormente, mas esse ano foi com essa parceria que foi incrível. Os livros, eles são pré-selecionados, né? Porque esse clube, na verdade, ele acontece no Brasil inteiro. A gente já tinha, então a gente resolveu entrar nessa leva. E eu sou uma das mediadoras, né, do clube de leitura. E todo mês a gente escolhe um livro e vai ter um encontro mensal, geralmente aos sábados. E abertíssimo para todo mundo que quiser participar. Participei do primeiro, que foi o Planeta dos Macacos, uma ficção científica francesa que deu origem a grande sequência de filmes, quadrinhos e tal.
Recomendo bastante. Sim, sim. E foi uma discussão incrível, inclusive. Foi muito Foi muito interessante. legal. E é sempre surpreendente, assim, eu adoro. Claro que eu fico empolgada, porque, né, puxo a sardinha pro meu lado, mas é sempre interessante a gente pensar nos clubes de leitura também como esse potencial de discutir, de narrar, de, enfim, abrir mais ainda a ficção científica, né? Isso eu adoro. Voltando para o nosso maranhense, Humberto de Campos, aqui tem mais alguma coisa que você destacou que vale a pena de falar da Tem, obra tem. dele, do conto? Eu acho que eu volto pra questão do médico, né? Que eu pensei muito na figura desse médico, desde a gente pensar um médico como um Van Helsing, né? Que era muito a figura desse médico que queria combater o sobrenatural, combater o horror, até a gente pensar num médico e o monstro, que é justamente ele que traz a ficção científica. E daí a gente vem pra cá, que meio que junta as duas coisas. Um combate o horror, o outro traz a ficção científica, e aqui a gente tem um médico que tem a própria ciência ali, mas que traz a figura do horror. Então, pra mim, isso é muito incrível. E a gente pensar justamente nessa figura desse médico como a figura do horror, como esse gatilho, como a gente consegue conectar sempre algum tipo de mote que vem da realidade, algum tipo de mote que vem do imaginário da época, né? Justamente como a gente estava conversando. E como esses avanços científicos, eles abrem muito leque para as pessoas pensarem, né? Então, já se tinha a noção do raio-x, mas como que isso funcionaria de alguma maneira, né? E eu acho isso muito legal. Eu, obviamente, sempre fico lembrando dos contos do Machado de Assis, né? Porque é o deus do Machado de Assis. E ele tem muito disso, se a gente pensar também no O Imortal, a mesma coisa, aquela... Questão da homeopatia Exatamente, ali, aquela né? homeopatia que era algo que também... O que está acontecendo aqui? O que isso aqui é científico, não é científico? Então, eu acho que sempre tem esse viés da época ali, naquele contexto, e uma extrapolação. Então, eu acho que essa extrapolação é que é o X da questão. Se pensar em um médico do Machado de Assis também, de certa forma, um médico, Simão Bacamarte, né, do Sim, alienista, né? exatamente. Eu não sei você, mas eu considero uma ficção científica, né? Claro. Porque estava ali estudando, estava pensando na mente ali, né, nos transtornos da mente e tal. É um conto muito... Sim, é uma demais. novela muito interessante. Até se a gente pensar que a questão da loucura, ela vem, de fato, pra mente, e se não tinha nenhum tipo de recurso que a gente tem hoje, por exemplo, de fazer uma tomografia, uma radiografia, algo do tipo, que não se estudava mais a fundo, né? Então, ali era um teste, né? Vamos lá, vamos ver qual é. E é justamente esse início, né? Desse pontapé inicial, assim. Era um cara que tinha um radarzinho muito bem, né? Para antecipar tendências, né? Exatamente, exatamente. Teve outra coisa que eu pensei também, que, claro, né, toda a questão os olhos que comem carne, tem uma questão, um viésinho ali, daquela máxima, os olhos são a janela da alma, aquela coisa toda. E eu fui atrás, eu falei, não, eu preciso ir atrás disso. Porque isso aí não pode ser só um ditado popular, né? Eis que achei uma passagem bíblica Olha só. de Mateus alguma coisa, que fala sobre os olhos bons trarão luz e os olhos maus trarão trevas. E eu fiquei pensando, nossa, isso faz muito sentido da gente pensar como a ciência era também mal vista por quem não entendia, e é o caso ali da pessoa, do paciente, né? Que não estava entendendo o que estava acontecendo, e para ele aquilo era uma pura treva. Por isso mesmo que ele arranca os próprios olhos, né? Então, a gente pensar também toda a questão ciência versus religião ali, né? Que também sempre tem um grande embate, assim, muito forte. E isso para mim também foi uma coisa bem marcante ali. Então, isso também é uma das coisas que me veio muito na cabeça. O Machado tem um conto que é o Sem Olhos também, né? Dele também. Sim. Tá no livro que dá nome para esse podcast também, né? Que é um elemento sobrenatural bem interessante. E nisso também, né? Levantou bíblica que eu não fazia ideia de onde é que tinha vindo essas noções. E a vida da nossa fonte aqui de debate também, ele passou por uma questão que eu acho bem curiosa, que ele é um escritor de ficção científica que continua escrevendo mesmo depois de morto, né? Porque o principal médium do Brasil, Chico Xavier, alegadamente psicografou várias obras do Humberto de Campos,
e lançou uma série de livros, né? Começou com o livro que fez mais sucesso foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de 1938, 4 anos depois da morte dele. Mas o curioso dessa relação é que a viúva e os filhos do Humberto de Campos processaram o médium. Pô, mas que história é essa que meu marido continua produzindo trabalhando, aí? pós-morte. Tu tá escrevendo livros aí com o nome dele, eu quero dinheiro e tal. E isso foi parar na justiça, né? E é interessante que eu tenho o caso Humberto de Campos, Autoria Literária e Mediunidade, que é uma tese de doutorado de Alexandre Caroli Rocha, em Teoria e História Literária, que eu coloquei um trechinho aqui no livro Medo Imortal. Eu gostaria só de ler um pedacinho só para ver o tamanho do surrealismo que é isso, né? De um escritor continuar sendo publicado e a viúva dele está processando o cara por direitos autorais, né? O exame da recepção dos 5 primeiros livros da série, que o Chico Xavier estava lançando, que foram comentados na imprensa laica, permitiu a identificação de pontos importantes suscitados pela incomum configuração autoral sustentada por Chico Xavier e por seus editores. Demonstramos que não é pertinente a pressuposição de que, por meio apenas de fatores textuais, seja possível autenticar ou refutar a alegação do médium. Com efeito, mostramos que os textos colocam à tona a discussão a respeito do post-mortem, assunto tabu que nos ambientes acadêmicos de nossa sociedade costuma ser relegado a domínios metafísicos ou religiosos. Concluímos, pois, que os vereditos taxativos para a identificação do autor são possíveis somente com a assunção de uma determinada teoria sobre o pós-mortem ou sobre o fenômeno mediúnico. Quando, no debate autoral, ignora-se a relação entre teoria e texto, percebemos que a apreensão deste é bastante escorregadia, mesmo entre leitores especialistas. Isso é fantástico. Isso por si só é um conto de ficção científica, né? Realidade superando. Totalmente, né? E daí, por via das dúvidas, o Chico Xavier acabou mudando a autoria do livro para Irmão X, né? Irmão X, olha só que é uma coisa muito X-Men também, exatamente, né? Uma coisa assim, uma figura, né? E até pensando nisso, a gente tem uma questão atual, né? Que é um grande debate, a questão de autoria das IAs, né? Que a quantidade de shows com coisas holográficas da pessoa que já morreu e tal. E ainda é um debate, mas isso... Mas quem é o autor, né? Exatamente, quem é o autor? Quem é que tá cantando de verdade? Quem é que tá, né? E mesmo a produção textual, né? Porque tem muita gente usando, sei lá, o ChatGPT e tal para fazer texto. E... pelo que eu sei da legislação, você não pode exigir que você seja o dono daquilo. Se você alegadamente, né, foi comprovado que você usou uma IA como meio de campo ali e tal, você não é exatamente o autor daquilo, né? Então a gente tá... Assim como a questão médium aqui, se o Humberto de Campos era ou não era o autor dos livros que o Chico Xavier estava lançando, também quem é o autor? Porque ainda não é uma pessoa, né? A inteligência artificial ainda não é reconhecido como, sei lá, um homo... Homo máquina. Homo máquina. E é engraçado porque se a gente parar pra pensar, ali fala, né? Não tem como dizer que não, mas também não tem como dizer que sim. E o ChatGPT é a mesma coisa, né? Tá escrevendo, não tem como dizer se isso aqui era, também se não era. Porque também tem uma questão falha ali do reconhecimento, né? É uma área cinzenta maluca, né? Vê que a gente estamos vivendo num mundo de ficção científica, né? No punk, né? Estamos entrando nesse mundo aqui. Mas interessantíssimo, pô. Eu quero agradecer muito você. Vou reforçar o convite, né, para participarem do Clube de Leitura, da parceria Continuum. No Instagram, sigam @Continuum, com 2 U's, M no final. Ficção científica. Ficção científica. Isso. A Rafaela é a mediadora ali, né, desse perfil no Instagram. E estou muito curioso para ler sua tese, quero muito, muito ler também. Em breve. Não deixe de falar. E, por favor, nossos ouvintes continuem conosco. A gente vai ter um próximo conto no próximo programa. Obrigadão. Obrigada também. O conto apresentado neste episódio foi Os Olhos que Comiam Carne, de Humberto de Campos, publicado originalmente em 1932. Obra em domínio público. A leitura foi interpretada por Natália Heinrich. A conversa contou com Romeu Martins e Rafaela Contino. Medo Imortal é uma produção da Desterro Filmes, com curadoria, pesquisa e apresentação de Romeu Martins, direção do podcast por Mariana Tomé, roteiro de Romeu Martins, Mariana Tomé e Pedro Cruz. Captação, edição e desenho de som por Matheus Massa. Medo Imortal é uma proposta executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Apoio No Sleep Café e Livraria Édera. Medo Imortal. O medo não morre.